Boa tarde a todos os irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui para pregar a palavra de Deus. São 5 minutos apenas, às vezes nem chega a 5 minutos, mas são mensagens que são importantes para nós. A palavra de Deus fala, desde que Adão e Eva pecou, como já dissemos em outras ocasiões, que existe um conflito. O inimigo de Deus, o propósito do inimigo de Deus é combater aqueles que procuram servir a Deus, aqueles que escolhem adorar a Deus, porque o inimigo de Deus ele requer para ele adoração a ele. E nós sabemos que o inimigo, Satanás, ao tentar Jesus lá no deserto, numa das tentações, ele pediu para que Jesus, em troca de reino, que Jesus o adorasse, se prostrasse. Então ele fez grande guerra contra o próprio Filho de Deus, naquele período que Jesus esteve no mundo. Jesus foi atacado pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás. Já que ele não conseguiu atingir a Jesus, e Jesus saiu vitorioso na cruz do Calvário e na ressurreição, ele então procurou tentar contra a igreja de Deus. E ainda hoje ele procura destruir a igreja de Deus. E não só a igreja de Deus, mas aquelas pessoas que pertencem à igreja, que no caso são os membros da igreja. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui vemos aqui em Apocalipse capítulo 12, que o dragão, que nada mais é do que a antiga serpente, que o próprio Apocalipse se refere, que é o próprio Satanás, ele então decidiu fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é essa semente? São aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Deus aqui na terra. E diz assim, que essas sementes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o objetivo de Satanás hoje é guerrear, é atacar as pessoas que procuram servir a Deus, principalmente aquelas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o alvo principal. Existe um grupo de pessoas aqui na terra que vive os mandamentos de Deus, são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o foco principal de Satanás, atacar essas pessoas de várias maneiras, procurando enganar essas pessoas, procurando tirar essas pessoas do caminho de Deus, dificultando para essas pessoas a vida dessas pessoas aqui na terra, procurando fazer com que essas pessoas venham a desistir, ou algumas delas venham a desistir do caminho de Deus e venham adorar a Satanás, a adorar a ele. Mas o principal aqui para nós é mostrar que esse grupo de pessoas ele tem duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Fora isso, se as pessoas não guardam o mandamento de Deus e não têm testemunho de Jesus, não precisa se preocupar com Satanás, porque Satanás não vai atacar essas pessoas, porque Satanás ele quer atacar, ele quer guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se você guarda os mandamentos de Deus, então você se torna alvo do inimigo. Então, queridos e amados amigos, Satanás ele vai guerrear contra o restante da semente de Deus, da semente da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você pode ficar tranquilo, porque Satanás não vai atacar você. Mas se você quer adorar a Deus verdadeiramente, se você quer servir a Deus verdadeiramente, então você precisa guardar os mandamentos de Deus. É lógico que isso vai trazer a ira de Satanás sobre você, mas nós estaremos seguros na mão de Deus, porque o inimigo ele não tem poder quando Deus nos guarda, nos protege. Então, que você possa escolher. Se você quer servir a Deus, então você precisa guardar os mandamentos de Deus. Se você quer fazer parte do povo de Deus, é necessário você guardar os mandamentos de Deus. E com isso, é lógico, o inimigo vai guerrear contra você. Mas não se preocupe, Jesus disse que ele foi vitorioso e ele nos dará a vitória em Cristo Jesus, amém? Então que eu e você possamos meditar nesse versículo.